Sejam bem-vindos à aula de filosofia, professor André Luiz. Nós vamos agora abordar um tema fantástico para os nossos vestibulares. Nós temos esse tema sempre encabeçando várias questões de forma transdisciplinar e interdisciplinar. Só vejam como nós vamos trabalhar mitologia e os pré-socráticos, o começo da filosofia. Um forte abraço, tamo junto, acompanha essa aula aqui. Queridos alunos, o professor André Luiz agora vai começar o conteúdo de mitologia com vocês. Por que a mitologia? Porque necessariamente é daqui que vem a maturação que vai depois trazer para a gente o novo pensamento, que é o pensamento filosófico ou o pensamento filosófico científico. Por isso nós vamos abordar mitologia e o nascimento da filosofia com os pré-socráticos. Mas isso aqui vem da maturação do pensamento mitológico, certo? E aí, que pensamento é esse? Que forma de explicação é essa? Nós temos o mito. Todos vocês sabem, já leram, já acompanharam várias vezes a questão da mitologia. Então, que fique muito bem claro que o começo do pensamento humano, que o começo das explicações, né, que de todas as aspirações de traduzirem o que é o universo, o que é o ser humano, os seus sentimentos, começa aqui no mito. E aí muitos autores, como o próprio Marcelo Detienne, vocês podem pegar lá, Invenção da Mitologia. Olha aí, um livro muito legal, muito valoroso, vocês vão gostar muito de ler. Lá na Invenção da Mitologia do Marcelo Detienne, que é o cara que mais estudou mito na face da Terra, passou a vida inteira estudando só mitologia, ele diz que o pensamento humano, a forma de explicar as coisas, tá? A forma de traduzir, a forma de levar o ser humano a pensar sobre o mundo nasceu no mito, na verdade. Ele chama isso de infância da razão. Ele e vários autores trabalham o mito como a infância da razão, correto? Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de mitos, mas é um mito nórdico, né, que todo mundo conhece lá, dos Vingadores, certo? Que é o nosso querido amigo Thor, né? Todo mundo assistiu o filme, já acompanharam, sabe muito bem que o filme existe, o filme é um sucesso. Tá? Mas necessariamente nós temos aqui, para estudar mitologia, como ponto de partida, esse pensamento fantasioso, esse pensamento que é imaginativo, esse pensamento que é a infância da razão. Vamos tratar o mito como a infância da razão. Então, no Enem, principalmente, tá? Nesta prova maravilhosa que é o Enem, você vai tratar sempre o mito como a infância da razão, como o start, como o começo do pensamento, só que no seu caracteres mais infantil, no início da coisa, todo traduzindo lá como origem, né, como gênese do pensamento. Então vejamos, o mito, na verdade, a palavra mito, o termo mito, ele vem de uma expressão chamada narrativa, é apenas uma narrativa. Então, todo mito é uma narrativa, mas, olha o detalhe. Primeiro detalhe de prova que tu podes encontrar, por exemplo, no Enem, como habilidade de leitura, com habilidade de tradução ou de visão em documentos, ou então de forma de compreensão dos documentos antigos que nós temos. Você pode pegar o mito, por exemplo, como uma narrativa que explica o universo, como uma narrativa que explica o ser humano, mas é uma explicação. E por ser uma explicação, ele tem um grau de racionalidade. Então tome muito cuidado com isso. Porque vocês têm a mania, nós, né, vários, as pessoas que não têm conhecimento sobre mitologia, às vezes tratam o mito como algo ausente de racionalidade. E não é isso, ele tem um grau menor de racionalidade. Tá? Quando você divide os tipos de conhecimento, você percebe que o mito entra como tipo de conhecimento. Então ele é um conhecimento e um conhecimento legítimo, mas ele tem um grau de racionalidade um pouco abaixo dos outros. Esse é o grande detalhe que a gente tem que levar em conta, tá bom? Então, o mito é uma narrativa. Enquanto narrativa, é uma narrativa importante e necessária para que o ser humano traduza em respostas às grandes perguntas que ele tem. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Como chove? O que é o relâmpago? Como as flores, como as folhas, como as árvores ou como os frutos aparecem ou florescem? Isso tudo deve ser respondido. Eles respondem de uma forma ingênua, fantasiosa, de uma forma imaginativa. Então tu vai, presta atenção, olha a dica importante, ó. Ingenuidade, fantasia, imaginação. A palavra que melhor se refere ao mito é a palavra ingenuidade. Então, tu toma cuidado com isso numa prova como o Enem. Ingenuidade, né? Não é mentira, é ingenuidade. Então, nós temos, por exemplo, a noção de que o mito ele traduz de forma ingênua
tudo aquilo que nós consideramos como necessário e como objeto de observação da maneira com a qual tem disponível dentro do seu contexto, certo? Porque vocês vão dizer, mas como, professor? O professor está dizendo para a gente que o mito é uma coisa válida? Claro que ele é válido. Entenda que na época ou no momento não há outra forma de se fazer o que é feito pelo mito. Nós não temos muitos elementos disponíveis para o conhecimento. O que temos em mãos, o que pode ser usado, é justamente estes elementos que levam à fantasia, à imaginação, mas ele é ingênuo. Por que ele é ingênuo? Ele não quer enganar, ele não quer mentir. Por isso vem uma dica importante para ti no Enem, uma dica importante para ti nos vestibulares. Não pode ser levado em conta o caráter de engano e de mentira. O mito ele não tem este papel, correto? Então, a consciência mítica é um elemento fundamental apresentado dentro desse caractere que é o mito, certo? A consciência mítica, a forma de pensar, a forma de pensamento que é gerado. Vários autores na filosofia, vários autores dentro da história do pensamento humano sempre abordam a consciência mítica como a formação do primeiro pensamento. Então, formou-se uma consciência humana a partir da explicação mitológica. Esta consciência ela vai maturar, ela vai conseguir melhorar, ela vai se aprimorar na própria filosofia. Então perceba que é um caminho a ser percorrido. A filosofia não nasce do nada. Ela vai nascer a partir de uma narrativa que já existia e essa narrativa ela vai se reconfigurar, correto? E aí veja só, responsáveis por esta narrativa nós temos o poeta. Responsáveis por esta narrativa, nós temos os grandes escribas. Responsáveis por esta narrativa, nós temos as grandes personagens que levavam os mitos. Mas quem são necessariamente os grandes partícipes desse mito? Quais são as personagens principais que vão, na verdade, compor estas narrativas, essas histórias, essas grandes, esses grandes feitos? Aí nós temos, por exemplo, os deuses, nós temos, por exemplo, os semideuses, nós temos vários elementos a serem formulados. Entre os semideuses, nós temos, por exemplo, nosso querido amigo Aquiles, muito conhecido, extremamente abordado em função da guerra de Troia, da batalha de Troia. Isso aparece até em linguagens e códigos, literatura. Cuidado, não é só filosofia, não é só mitologia, está lá na prova de língua portuguesa, linguagens e códigos. Nós temos a famosa ainda Odisseia, aqui é a Ilíada com Aquiles, aqui nós temos a Odisseia. Homero, as duas obras, necessariamente. Mas nós temos mitos também africanos, certo? Nós não temos mitos somente no mundo grego. Cuidado, tá? Uma advertência muito forte. Hoje existe a lei que obriga, por exemplo, o ensino da cultura afrodescendente. Pode ser que apareça lá também a mitologia, correto? Não é só no mundo grego, tem no mundo norte, tem no mundo africano. Show de bola. E aqui nós temos o exemplo de uma narrativa mitológica. Nós temos aqui a grande história Fúria de Titãs, certo? Que o nosso protagonista aí, Perseu, consegue derrotar os deuses. Consegue sair vencedor de uma contenda, de uma batalha contra o Hades, por exemplo. E aqui você percebe, é um mortal, porque Perseu, apesar de ser um herói, apesar de ser um semideus, ele é mortal, ele pode morrer. Mas ele sai vivo e derrota os deuses, necessariamente. Olha, esse ser humano que derrota os deuses abre espaço, necessariamente já para a filosofia. Utilizando a nossa querida Medusa, a cabeça da Medusa, ele derrota o Kraken, este monstro que iria devorar a sua amada. Então ele vai, pega a cabeça da Medusa e derrota os deuses. Derrotando os deuses, ele derrota a mitologia junto. E aí surge, abre-se espaço, tem-se uma nova configuração, a derrota dos deuses, a decadência dos deuses e a decadência do discurso mitológico, e abre espaço para um discurso como o discurso filosófico. Como é que chama o primeiro discurso filosófico? Dica para ti no Enem, vestibular. Os filósofos pré-socráticos. A narrativa filosófica, os primeiros filósofos vão surgir a partir daqui, lá na Ásia Menor. Cuidado com esse detalhe, Ásia Menor, não é Grécia, não é Hélade, não é Atenas. Ásia Menor, certo? Os pré-socráticos, eles estão aqui representados por aquela parte que vai para o mundo árabe. Cuidado, fiz questão de mostrar o mapa para vocês perceberem que nós estamos ali no mundo árabe. Tá? É aquela parte ali que está na Ásia Menor. Olha, a ilha de Samos é onde Pitágoras é o cara que faz a fusão da palavra filosofia, philos, amor, amizade,
Sofia, sabedoria. Ele faz essa fusão. Olha, o próprio Pitágoras que cria, ele mora ali naquela ilha de Samos. Ó. Perceba que ela não está na Hélade, ela pertence à cultura grega, mas ela não está em Atenas. Então tome cuidado com esse detalhe. A filosofia ela nasce da cultura grega na Ásia Menor. Ela não nasce em Atenas, como alguns pensam, e até muitos livros aí escrevem isso. Não está muito correto, não. A cidade de Mileto, de onde veio o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Onde é que fica ali? Ó? Ali, no alinhamento com a Turquia, por exemplo, com várias outras cidades famosas como Éfaso, Pérgamo, Éfaso, que está até na Bíblia, por exemplo, onde Heraclito, ou Heráclito, né, na verdade, vai se desenvolver também. Então, os primeiros filósofos são pré-socráticos, detalhe, olha o pré-vestibular, olha a tua prova, olha o Enem. Os primeiros filósofos são os pré-socráticos, eles estão na Ásia Menor. A cultura grega é comum a eles, mas eles estão na Ásia Menor, certo? Colônias gregas da Ásia Menor. Não vai errar isso aí, porque esse é um detalhe importante e às vezes passa despercebido. Não é em Atenas, Ásia Menor, colônias gregas, tá? Os nossos queridos pré-socráticos, famosos, né, muito abordados, em quase todo livro nós encontramos isso. São vários livros que vocês vão abrindo aí e vão vendo. Tá? Então vejam só, nós temos, entre os pré-socráticos, nós temos várias formas de dividi-los. Isso é muito curioso porque cada livro traz uma fórmula, cada livro traz uma maneira, cada livro traz uma abordagem necessariamente. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então nós temos os iônios, nós temos os efésios, eletas, pitagóricos, atomistas, mas nós temos também outras formas de dividir, certo? A forma mais comum de você dividir é pelo objeto deles, tá? Pelo objeto que eles estudam e pela forma como eles estudam, necessariamente, tá? Então, geralmente você pode dividir entre aqueles que são da physis, ou seja, pegam elementos da natureza, aqueles que são da ontologia, como Heráclito e Parmênides, que falam do ser, ou aqueles que falam do atomismo, como Demócrito, ou aqueles que falam dos números, como Pitágoras, corretamente? Então, veja só. Os filósofos pré-socráticos, geralmente, eles abordam uma cosmologia. O que é cosmologia? É a filosofia da natureza, da physis, certo? E aqui nós temos as escolas principais. Com Tales de Mileto, Tales, Anaxímenes, certo? Anaxímenes que fala do ar, Tales fala da água, elementos da natureza. Mas nós temos a escola pitagórica, certo? Pitágoras fala dos números, por exemplo, certo? Mas nós temos a escola dos chamados eleáticos, tá? Nós temos aqui a ontologia, o ser, a ontologia se destaca, certo? Quem fala da ontologia muito bem? Cuidado, o Enem gosta desse tema. Parmênides, que diz que nada muda, correto? E Heráclito, que diz que tudo é devir. Traduzem como movimento, mas nem sempre é essa história. Mas vamos lá. Devir, movimento, certo? Então, a ontologia, escola eleática, ou a famosa escola de Parmênides e Heráclito, correto? Nós temos a escola chamada a escola que vai usar vários elementos, que é a pluralista. A escola que é pluralista, ela usa os 4 elementos. Aí nós temos, por exemplo, Xenófanes, certo? Nós temos também Empédocles, nós temos Anaxágoras, por exemplo, certo? Detalhe, esse rapaz Anaxágoras é que leva a filosofia até Atenas, viu? Tá? Segundo conta a história, a convite de Aspásia, que era a mulher de Péricles, século de ouro da democracia, correto? Então veja só, nós temos a escola iônica, representada principalmente por Tales, certo? Tales de Mileto, escola iônica, certo? Anaxímenes, escola iônica. Tales e Anaxímenes falam de elementos da natureza, da physis, certo? Depois desses elementos da natureza, nós temos, por exemplo, aqueles que falam do número. Já não é mais elemento da natureza, já não tem mais os elementos da natureza. Pitágoras já vai falar dos números, certo? Por que tu está falando isso para mim, André? Porque eu quero que tu entenda uma coisa para o Enem, principalmente. Nem todo pré-socrático fala da physis, fala de elementos da natureza. Por exemplo, a escola eleática, que é a escola de Parmênides e Heráclito, fala do ser, da ontologia,
certo? Da essência das coisas, a partir de mudança ou não mudança. Então, tu vai tomar cuidado com essa armadilha no Enem. Tu tem que desfazer esta grande armadilha. Ela é uma armadilha que pode ser armada para ti. Nem todo pré-socrático fala de elementos da natureza. Nem todo pré-socrático usa a physis, usa os elementos da natureza. Os pré-socráticos podem usar qualquer raciocínio lógico, argumentativo, certo? Para falar da origem do universo. Daí a cosmologia. Cosmologia, origem do universo, certo? A famosa cosmologia, origem do universo, é o objeto de estudo dos pré-socráticos. Mas, mais uma vez, não caia nesta grande armadilha. Nem todo pré-socrático usa elementos da natureza, certo? Você percebe que Pitágoras usa a lógica matemática, Parmênides e Heráclito usam o ser, a ontologia. Demócrito, grande lá para a química, tá? Todo mundo conhece aí Demócrito em função do átomo, por exemplo. Então, veja só, nem todos usam elementos da natureza. Cuidado com essa armadilha, tá certo? Essa armadilha é muito perigosa, essa armadilha ela pode aparecer numa prova necessariamente. O que é que eles buscam? Uma origem do universo, uma cosmologia, arqué, origem do universo, certo? Uma cosmologia, e essa cosmologia ela vai ser trazida através de uma busca mais racional, de uma busca com elementos mais lógicos e argumentativos. É isso que diferencia o pensamento pré-socrático do pensamento mitológico, tá? Forte abraço, tamo junto, vamos continuar esse assunto e a nossa filosofia nas próximas aulas e nos exercícios que vamos fazer.